Olá, eu sou o Johnny Uriel e estou aqui hoje para mostrar para vocês esse meu trabalho, essa obra chamada A Quebra da Maldição. E é um trabalho que me deixou muito orgulhoso, muito feliz. Ele é feito com técnica de pintura. Nele eu utilizei tinta a óleo, têmpera e também aguadas. A medida dele é 30 por 40 e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a história dele, né? E também um pouco como que eu iniciei nesse ramo das plásticas. Todo mundo me conhece, né? Porque já há muitos anos eu lido com teatro e também com música, mas já tem por volta de uns 6 anos que eu comecei a também me enveredar para o ramo das artes plásticas. É algo que eu sempre gostei, é algo que eu sempre admirei, mas ainda não tinha tido uma oportunidade de mergulhar um pouco mais no aprendizado sobre essa linguagem, né? Aí, ao todo eu tenho 12 anos de carreira, né, com as minhas outras linguagens, né, com teatro, com a música. E então eu comecei a entrar nessa coisa das plásticas. Eu comecei uma faculdade de licenciatura, não consegui até o fim, porque eu migrei para o bacharelado e estou terminando agora o último semestre, né, da minha graduação, o que me deixou bem feliz, né. Lá eu tive a chance de aprender não só pintura, mas pude ter um panorama assim, geral, né, sobre escultura, sobre performance, sobre desenho, gravura. Foi uma experiência demais, né? Muito, muito profunda, muito forte para minha formação, né, enquanto artista e poder melhorar, né, poder cavucar um pouquinho das minhas potencialidades, né? Eu acho que ninguém precisa do mundo acadêmico para ser artista, mas de certo que é um caminho que pode elevar os nossos conhecimentos, né? Fazer com que nós conheçamos outras coisas e isso é muito bom. Quando eu escolhi falar sobre esse tema da maldade, que é, né, o que eu estou falando nesse quadro, haviam várias coisas que eu queria falar, que eu queria trazer para as pessoas poderem refletir, né? E uma experiência muito bacana é que com ele eu pude falar sobre diversos desdobramentos, né? É engraçado como que uma imagem ela acaba soando tanto. E para quem não gosta das plásticas e chega, nem só passa o olhar assim, acaba às vezes nem compreendendo tanto de coisas e de mensagens que aquilo tem imbuído, né? Mas de certo que isso é um convite para desmistificar a coisa dessa maldade, né? Eu lembro que tinha um ditado que dizia muito que a gente vence a bruxa quando a gente pronuncia o nome dela, né? O nome verdadeiro dela. E essa personagem que foi trazida, ela, de certa forma, a gente pode entender que ela é uma rainha má, e que eu acho que ela joga uma maldição sobre quem olha, né, que é um convite para poder a gente olhar e entrar nesse caminho de poder olhar as coisas pela ótica dela, para poder olhar para a gente, sabe? Porque ninguém, como que eu posso dizer? Isso é uma coisa que eu escutei que me pegou muito, né? De uma canção da Daniela Mercury, que é do trabalho da Rainha Má. E é um show que ela fez durante muito tempo em cima do trio elétrico, evocando também questões sobre essa coisa da gente poder voltar a ser criança um pouquinho e buscar a pureza que tem lá dentro da gente, né? Para poder quebrar essas maldades todas. E a música, né, fala sobre que não tem Cinderela nem Adormecida Bela, né? E a gente entender que mesmo dentro do campo dos contos de fada, a gente consegue ter aprendizados não somente com os bonzinhos, né, com os mocinhos, com os príncipes, com as princesas, mas também que a gente consegue tirar aprendizado até mesmo dos vilões, das bruxas e é um assunto bem grande para se discutir, mas fato é que ninguém é 100% bonzinho e ninguém é 100% malzinho, né?
Então, esse é um convite para a gente olhar um pouco para dentro da gente e poder encarar de frente essa parcela de maldade que a gente tem para a gente poder anular, para a gente poder quebrar, né? E ir em busca dessas coisas. Então aqui a gente consegue enxergar, né, um caminho, né, de um trajeto para dentro da gente também. Uma coisa bacana também que eu achei legal, nessa coisa de olhar no olho e encarar, é que dá também, né? Algumas pessoas já me perguntaram se essa personagem é a Medusa, e não é. Mas sim, há elementos mitológicos inspirados na Medusa para... a primeira ideia era fazer uma Naja, né? Aquela cobra que tem o corpo mais ereto, né? E de repente eu quis trazer a discussão dessa obra um pouco mais para o campo das ideias, né? E ativar a partir dali novas possibilidades de compreensão, né? E de interpretação. Então eu desfiz, né? Eu trouxe a mesma sombra desse corpo da cobra, mas eu transformei isso numa lâmpada e trouxe a coisa das serpentes para o cabelo, né? Certa vez eu passei em algum lugar de São Paulo que eu gostaria muito de me lembrar o nome e gostaria muito de saber quem fez uma figura em que uma cobra tinha dreads. Então, eu entendi que aqui, de repente, a forma como eu ressignificasse isso podia ser transformando esse cabelo nas cobras, né? E é um trabalho que me deixou muito orgulhoso, assim, muito feliz de conseguir passar, né, essa mensagem e trazer a referência mitológica, falar sobre essa coisa dessa quebra da maldade, por isso que o título do quadro é A Quebra da Maldição, né? E a gente entender também que os valores que a gente tem enquanto ser humano são muitas vezes diferentes dos valores que as outras têm, né? Então, de repente, para uma pessoa, para mim, cabe dentro da minha moral práticas X, Y, Z, que de repente não cabem na moral da prática daquela outra pessoa, né? Então, às vezes, o que é certo para mim não é certo para o outro e vice-versa. Dentro da minha família, um exemplo, né? Dentro da minha família, a gente come em casa a comida com arroz por baixo e o feijão por cima. E numa outra família, isso não pratica, é o reverso. E é importante a gente conviver com o que é diferente, né? Então, às vezes o que é valor para uma pessoa é diferente para outra, enfim, né? São diversas possibilidades aí de compreensão e de lugares onde a interpretação desse quadro pode levar, né? E dentro dessa coisa, dessa quebra da maldição e essa busca por esse momento em que a gente volta a ser criança para buscar essa pureza, né? Também, de repente, é um lugar da gente encontrar o ser pacifista que há dentro da gente, né? Inclusive, na própria referência da música da Daniela, que eu convido a todos para a audição, que é uma canção muito bonita, que me inspirou. E é muito importante falar dessa coisa das referências, porque a gente traz, né, de cada coisa que a gente consome, seja de filmes, de músicas, de fotos, de lugares que a gente vai, ou de poesia, né, que a literatura também é matéria de muita coisa, né, para poder ativar o pensamento. Um trecho da música, né, fala sobre os pacifistas, e cita Bob Marley, Martin Luther King e outras pessoas, né? Madre Teresa de Calcutá e outros pensadores, né? E é um convite muito bacana para a gente tentar encontrar, né, esse eixo, né, esse lugar de dentro da gente onde a gente consiga praticar, né, a caridade, onde a gente consiga praticar o que a gente gostaria que praticassem com a gente, sabe? Enfim, nessa coisa muito de conviver com essas diferenças,
tem uma coisa muito única de cada um, é que embora muito parecidos, cada um tem especificidades, né? Então, eh, a gente tem coisas que nos diferem uns dos outros, né? Como cor de pele, como prática religiosa, como escolha de vida, profissionalmente, parcerias amorosas que a gente constrói durante a vida, amizades, tipos de relações que a gente tem com as coisas, né? Seja com as coisas materiais que a gente tem, né? Eu não tô induzindo ninguém ao apego, mas refletindo as coisas que a gente vai conquistando, né, com o passar da vida. E é muito bacana a gente entender que cada um tem uma história, né? Cada um tem algo para poder falar, algo para poder testemunhar sobre o que viveu, né? E falando disso, me alegra muito poder ter parido esse quadro, né? Me lembro de cada um dos detalhes em que fizeram parte, né, da construção dele. No início do quadro, eu encontrei como é que seria o desenho, né? Comecei a resolver. Primeiro eu centralizei, né, a figura e esses outros elementos eu fui adicionando depois. Então eu acabei utilizando lápis HB para poder construir, né, a estrutura de como que seria a imagem. E aí começou a coisa da preparação das tintas. Então eu uso ali, né, o EcoSolve, o óleo de linhaça, né, os pincéis que eu gosto de usar algumas gramaturas diferentes, porque em cada um desses trechos, onde tem campos maiores, a gente usa um tipo de pincel, e em outros trechos que precisa de um pouco mais de delicadeza, acaba sendo necessário pincéis um pouco mais delicados, né? Então, também foi um caminho, né, que esse quadro vem sendo gestado à base da tinta a óleo. Eu já experimentei fazer algumas coisas com acrílica, mas, né, cada artista tem lá as suas preferências, né? E eu não me dei muito bem com a coisa da tinta acrílica, então eu entendi que esse trabalho podia me ajudar ainda mais e cooperar comigo se eu fosse levando ele pelo caminho da tinta a óleo, né? E sem contar a liberdade que a tinta a óleo traz no que diz respeito a quando a gente se arrepende de alguma coisa, na tinta a óleo é possível reverter, né? É possível trabalhar a imagem e meio que não é uma coisa ali definitiva que seca na hora e acabou, né? Então, eu me sinto muito livre enquanto artista de trabalhar com tinta a óleo. Para mim é uma preferência, algo que me ajuda, né? Porque também tem aquelas de que a gente muda de ideia, né? As obras são abertas. Eu penso que quando elas têm esse caráter, elas acabam nos deixando ser um pouco mais livres nas decisões que a gente tem no percurso do trajeto, né? É algo que eu acredito cegamente. E conceitualmente eu acho que eu fiquei muito satisfeito, fiquei muito feliz, né, com a aprovação desse edital para que eu pudesse fazer essa mensagem ir mais longe. Até porque é uma responsabilidade dos artistas poder comunicar coisas, né? Eu sempre acreditei nisso. É muito, né? Como eu também lido com outras linguagens, imagina eu dando uma palestra, ou eu fazendo um show, ou apresentando, né, encenando um espetáculo, e de repente eu desço do palco, alguém que me adora, que é meu fã, ou minha fã, ou uma pessoa que admira, ou enfim, desço do palco para poder ter um abraço, uma palavra minha, e eu falo problema. É um pouco complicado. É lógico, né, que tem pessoas que têm muito mais fragilidades, né, na vida e que não tiveram, né, o mesmo acesso e a possibilidade e a chance de ter o mesmo acesso ao estudo. Mas eu me refiro no âmbito geral, nessa coisa da profissão de ser artista, é que é necessário ser inteligente. É necessário buscar saber mais, aprofundar-se nos discursos, ter propriedade e segurança no que se diz, porque
são temas que a gente toca, que são universos que a gente acaba visitando, né? Em outro quadro que eu fiz há não muito tempo atrás, que eu falava sobre esperas. Então eu comecei a mergulhar no tema, né, sobre a coisa da terceira idade e de ter que esperar, de ficar dependente de alguém nos colocar e nos tirar do sol, de alguém nos ter que dar banho, de alguém ter que nos lembrar na hora de tomar medicações e ter que trocar a fralda e ter que fazer tudo, né? Então, naquela época, na pesquisa desse trabalho, eu tive que mergulhar, né? E o mesmo foi com esse e o mesmo será com todos, porque é uma prática que eu prezo muito, né? Eu acho que o fazer artístico anda junto com a pesquisa. Isso traz um pouco mais de profundidade. E o que não tem fundura, não dura, né? Eu me vejo velhinho e ainda produzindo. Quero trazer muitos frutos, né? Para que Poá tenha artistas que possam levar o nome da cidade para muitos outros lugares e que a gente consiga produzir e fomentar a cultura aqui, né? Na nossa cidade. É lógico que eu pretendo pisar em muitos palcos, pretendo expor minhas obras em muitos lugares, muitos estados, muitos países, quiçá, né? Mas eu fico muito feliz de poder apresentar esse quadro hoje, né? Falar sobre esse trabalho que eu tenho tanto carinho. Enfim. E nessa coisa da responsabilidade dos artistas, onde eu me vejo também com o compromisso de poder normalizar certas coisas, né? De poder fazer as pessoas se modernizarem. Eu acho que a gente passa por processos em que a gente tem que alcançar o novo o tempo inteiro, seja num dispositivo eletrônico que a gente depende dali para poder ver uma informação de internet, ou de banco, ou de um livro que antigamente a gente lia tudo no papel, hoje a gente tem possibilidade de ler tudo digitalmente, né? E quem não vai se aproximando dessas novidades acaba ficando para trás. E é triste e feliz ao mesmo tempo saber disso. Porque tem coisas, né? Eu, por exemplo, amo mandar cartas. Meus amigos que trocam cartas comigo são pessoas muito seletas porque, né, é uma turma que é 0,001 em mil pessoas que gosta de ter essas práticas e dentre outras, né, que a gente às vezes, como o DVD, né, que está caindo em desuso e hoje é tudo no stream, enfim. É também responsabilidade dos artistas ajudar a entrar na cabeça das pessoas e entender que o novo está aí. Entender que é preciso nos atualizarmos, né? Mesmo que seja difícil, mas enfim. Então, essa coisa, essa quebra da maldição, a gente poder voltar a ser criança, e em inúmeros aspectos, né? E não que a gente tenha que se infantilizar, mas buscar essa criança lá dentro, quando a gente fala daquela sensação de pureza, de descoberta, quando a gente é neném e que a gente vai descobrindo o mundo com as mãos, assim, a gente tateia o rosto das pessoas que brincam com a gente. Repara que quando a gente vai brincar com o bebê, ele agarra a mão da gente, né? Ele pega tudo e tem aquela curiosidade, sabe? De que legal, uma coisa nova, uma informação que eu não assimilei ainda. Então que a gente, enquanto adulto, e que a gente possa ter essa sensibilidade de conseguir olhar sempre o novo, né? E assim a gente, né, consiga ir evoluindo, né, aprendendo durante a vida. Eu escolhi a tela porque né, eu poderia ter feito um desenho, né, poderia ter feito uma gravura e inúmeras outras coisas, mas eu entendi que a tela é uma linguagem com a qual eu tenho muito desejo de performar ainda mais e me provocar, né, enquanto como é que eu vou conceber, né, essas minhas imagens, como é que eu vou me colocar enquanto artista
nos lugares e eu ainda sou um pouco tímido ainda, né, nas plásticas, mas tô entendendo, né? Tô me permitindo ao novo. E que esse quadro, né, a partir desse momento que você tá aí vendo, que ele possa servir como uma arma contra a intolerância, contra qualquer tipo de maldade que as pessoas possam ter conosco, e que a arte possa ser esse veículo de transformar o mundo com mais leveza, né? Eu costumo sempre dizer que esse é o meu jeito de fazer o mundo melhor, que como artista eu sou escravo da beleza. Eu sou escravo de passar todos os meus dias pensando em coisas legais para mostrar, para arrancar um sorriso ou dois das pessoas. É isso então, espero que vocês tenham gostado. A quebra da maldição. Tô muito orgulhoso. Quem puder me siga lá nas redes sociais, Johnny Uriel, lá no Twitter, JHONY Uriel, tá bom? Quero agradecer muito a todo mundo que fez parte, né, da construção e da implementação da Lei Aldir Blanc. Quero agradecer as pessoas que estão em Poá, né, que estão agilizando os processos para que nós consigamos trabalhar, né, esse ano de 2020 que foi tão difícil para a gente poder produzir, e isso, de certo, foi um respiro muito grande. Muito obrigado a você quem viu, obrigado você, né, de perto ou de longe, um beijão muito grande, tá bom? Até a próxima.